Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Gabriel Desc, diretamente do nosso canal é sobre investimentos de todo o Brasil aí. Então, cara, é basicamente o quê? Toda vez que tem a reunião do Compom de 45 em 45 dias e aumenta a taxa Selic ou diminui a taxa Selic, alguém faz algum vídeo falando sobre isso. E cara, não é possível. Todo mundo fala sobre esse vídeo de Selic, mas você realmente sabe se essa taxa Selic vai influenciar nos seus investimentos? Então, primeiro tópico que a gente tem que se importar aqui, ó. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a principal taxa de juros do Brasil. Segundo, ele é utilizado como a principal ferramenta de política monetária do Brasil, tá? Principalmente para controlar a inflação aqui no Brasil, para manter a inflação um pouco mais controlada. Se bem que a gente for olhar para o histórico do Brasil, a inflação consegue ter mais retorno do que mesmo o Bovespa, tá? O governo ele consegue fazer o quê? Tem uma capacidade de diminuir ou aumentar o dinheiro que está em circulação no mercado. E é basicamente através dessas políticas monetárias. Porque é basicamente o que ele faz. Quero aumentar a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, ele estimula o pessoal a pegar o dinheiro deles que eles têm e investir nos títulos públicos federais. Então, por isso que a Selic influencia tanto assim na economia no Brasil. Por quê? Quando o governo aumenta a taxa Selic, ele aumentou a taxa Selic, vai ficar mais vantajoso você investir nos títulos públicos federais. Quando ele abaixa essa taxa Selic, o que acontece? Não compensa você pegar e investir nos títulos públicos federais. E é aí quando entra o movimento das pessoas pegarem o dinheiro, abrirem algum negócio, abrirem alguma fábrica, alguma loja, alguma coisa que vai dar um retorno maior para elas. E é basicamente o que acontece na renda variável. Quando o juros está aqui em alta, a taxa Selic está na alta, todo mundo vai para a renda fixa. Esse pessoal que gosta aí de ficar migrando. Mas o que acontece? Quando a taxa de juros cai, não tem mais CDB pagando 16% igual alguns anos atrás, quando a taxa Selic estava nas alturas, o que acontece? O pessoal vê que o dinheiro parou de se multiplicar e precisa encontrar novos meios disso daí. E o jeito mais fácil é você investindo na renda variável, você investindo em empresas. Caso você tenha um capital maior, você pode abrir uma empresa, porque com a taxa Selic em baixa, compensa mais você investir em empresas do que emprestar o seu dinheiro para o governo. Então é basicamente isso que acontece. A taxa Selic subiu, o pessoal vai para a renda fixa. A taxa Selic caiu, o pessoal pega o dinheiro para investir em outras coisas, abrir empresa, loja ou qualquer coisa do tipo que vai dar um retorno maior para eles. Grande pergunta, realmente vai influenciar tanto assim nos meus investimentos dessa taxa Selic? Sim e não. Primeiramente, porque quando você começa a investir, você tem que ter um certo planejamento ali, de onde você está até onde você quer chegar, quais são os riscos que você está disposto a correr para conseguir atingir esse objetivo, e é basicamente isso que acontece. Não influencia muito. Por quê? Porque quando você gosta mais de fundo imobiliário, você vai continuar investindo em fundo imobiliário. Mesmo o fundo imobiliário sendo muito atingido por alta da Selic, sim, por quê? Porque fundo imobiliário tende a pagar em torno ali de 0,6 até 0,8, ali de 7%. Porque fundo imobiliário tende a pagar de 6% a 8% no ano. Então a taxa Selic, quando sobe, tem muito investimento de título público federal que acaba pagando isso ou até mais. Só que a grande vantagem do fundo imobiliário é que ele tem isenção de imposto de renda, tá? Não tem o IOF e você tem não tem os juros semestrais, que a grande maioria dos títulos federais são com juros semestrais. Então o que acontece? O pessoal que gosta de fundo imobiliário vai continuar com fundo imobiliário. Talvez ele tenha que fazer algumas trocas ali na carteira dele para aproveitar esse momento, porque tem muito fundo imobiliário que também tem taxas atreladas à Selic, atrelado ao IPCA. Então o pessoal vai fazer apenas uma imigração dentro do próprio fundo imobiliário. Ele não vai simplesmente pegar tudo o dinheiro dele do fundo imobiliário e colocar tudo em renda fixa. Por quê? Porque o cara gosta de fundo imobiliário. Então o cara não vai mudar totalmente a estratégia dele. Mas e quem investe em ações? Em ações é a mesma coisa. E quem investe em renda fixa? Cara, a renda fixa com as taxas baixas
talvez a pessoa pode tentar ir um pouquinho mais para a renda variável, para conseguir um retorno um pouco maior. Mas provavelmente ela não vai gostar, porque renda fixa é mais linear. Renda variável não. Tem hora que está ganhando, tem hora que está subindo, tem hora que está ganhando, tem hora que está subindo. Então acontece. O pessoal não vai ter que mudar a estratégia assim 100%. Ah, não. Eu tenho um pouco em renda fixa, eu tenho um pouco em renda variável, eu tenho fundo imobiliário, tem cripto, tem ouro. Então, cada um continua com a sua própria estratégia. Então não muda tanta coisa assim. Por quê? O governo, como a gente já sabe, aqui no Brasil, cara, geralmente é uma zona, velho. Então sempre tem a taxa se estourando pra cima, depois cai, sobe, cai. Cara, isso já é histórico do Brasil. Então é basicamente o quê? Não se desespere com aumentando a taxa Selic ou um monte de gente fazendo um vídeo sobre a Selic, porque a grande maioria das vezes você não vai fazer nada, você vai continuar trabalhando, aportando todos os meses, reinvestindo o lucro que você tem. Porque não compensa você ficar. Por quê? Ah, a taxa Selic subiu 2 pontos. Foi para 5% agora. Ah, você vai pegar todo o seu dinheiro de renda variável, vai tirar e colocar em renda fixa. Daí no mês que vem, o que acontece? A taxa Selic cai, você pega, tira todo o dinheiro de novo da renda fixa e coloca na renda variável. Cara, não compensa. É muito esforço para pouco resultado. Então mantenha-se firme na sua estratégia que você vai dar certo. A longo prazo, na bolsa de valores é muito difícil você acabar perdendo dinheiro. Então, a melhor forma de se ganhar dinheiro, primeiro, é preservando o seu capital e segundo, é aumentando o seu potencial de ganho. Por isso que a diversificação é tão importante assim na carteira de investimento. Por quê? Quando você tem um pouco de renda fixa, tem um pouco de fundo imobiliário, tem um pouco de ações, tem ações no exterior, tem ETFs, tem um pouco de tudo. O que acontece? Quando a renda fixa subir, provavelmente você vai ganhar um pouquinho mais com a renda fixa. Só que a sua carteira não vai ficar tão desbalanceada. E quando a renda fixa cair, você também vai continuar ganhando, só que um pouquinho menos na renda fixa e ganhando em outras coisas. Então, por isso que a diversificação é sempre o melhor caminho. Por quê? Porque no mercado você nunca vai conseguir atingir o timing certo. Porque você nunca vai saber, ah não, é agora que os juros vai desandar no Brasil, vamos investir tudo atrelado ao IPCA. Cara, a gente não sabe disso, é muito difícil a gente acertar o time. Só que quando você tem uma carteira diversificada, isso acaba preservando muito o seu capital. Quando cai, a sua carteira vai cair pouco e quando sobe as coisas, você vai acabar ganhando muito dinheiro. Então, não se desespere com a Selic, ela é muito importante, sim, é muito importante. Só que se você tem uma carteira diversificada e bem montada, cara, vai ser só mais um pequeno detalhe que você tem que estar prestando atenção, porque muito dificilmente vai mudar muito a rentabilidade que você está tendo na sua carteira. Então, isso aí, espero que vocês tenham gostado. E comenta aí pra gente qual a porcentagem da sua carteira que você tem em renda fixa. Porque como eu já disse aqui no canal, renda fixa não morreu. Já fiz até um vídeo sobre renda fixa e que tá aqui no canal. E tem renda fixa pagando mais de 1% ao ano. Então isso é muito bom.